Glória a Deus. Mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querida igreja. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Se tiver alguém em pé, tem um lugar aqui ainda. Tem outro lugar ali que eu não sei de quem é. Na medida do possível, vamos todos tentar sentar. Muito bom ver a casa cheia. É uma preocupação que nós queremos, amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Deus já está nos preparando um novo lugar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia lá em Mateus 7, no capítulo 24. Algo que o Senhor vem falando comigo há alguns dias. E essa palavra talvez seja conhecida de você, talvez vai ser a primeira vez que você vai ouvir. Mas ela está no contexto de um sermão chamado Sermão da Montanha. Eu comentei sobre ele outro dia. Os Mateus capítulo 5, 6 e 7 fala sobre isso. Jesus ensinando aquela multidão, seus discípulos e a multidão que os seguia. E aqui no capítulo 7 de Mateus 20, no capítulo 7, a partir do verso 24, Jesus está terminando o Sermão da Montanha, dando as últimas instruções. E o povo está maravilhado com tudo que Jesus está ensinando. Eu quero ler esses versículos com os irmãos, do 24 até o 27. O irmão vai projetar e os irmãos acompanhem na sua Bíblia ou no telão esse texto tão precioso. O texto diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Repita comigo: edificada sobre a rocha. Edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Só até aqui. Esse texto, como eu disse, fala do final de um sermão muito grande. Imagino que Jesus ficou por algumas horas explicando e ensinando aquele povo, a multidão e os seus discípulos, algumas coisas muito importantes, alguns valores que devem fazer parte do reino dele, daqueles que querem participar do reino de Deus. No capítulo 5, Jesus começa a falar sobre as leis do reino de Deus. E ele começa a ensinar a mensagem, a passar a mensagem do Sermão da Montanha. E quando nós vamos ler a Bíblia, eu quero te encorajar essa semana a ler esses capítulos novamente, Mateus 5, 6, 7. Nós vamos ver Jesus começando a falar aos cristãos, a multidão que queria segui-lo, que queria fazer parte do reino de Deus. E aí nós vemos Jesus lá no capítulo 5, começa falando sobre o caráter cristão. Jesus fala sobre a influência que nós temos que exercer sobre o mundo como cristãos. É no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, que Jesus diz que nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. É lá que Jesus começa a nos ensinar qual que deve ser a nossa postura. É lá que Jesus fala sobre a justiça do cristão, sobre a piedade do cristão. Lá que Jesus fala, a partir do capítulo 6 de Mateus, sobre a ambição que nós temos que ter em relação ao reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E no capítulo 7, Jesus começa a falar sobre o relacionamento que o cristão tem que ter com Deus, com as pessoas ao seu redor. E aí Jesus, com toda a sua sabedoria, que me impressiona, que me deixa cada dia mais admirado por Ele, começa a falar sobre algumas coisas. E a partir do versículo 13 de Mateus 7, Jesus relata uma série de exemplos usando dois caminhos, duas árvores, duas profissões de fé e, como nós lemos aqui, dois construtores. E nós vamos falar sobre os dois construtores. O tema da nossa palavra de hoje é sobre o que está sendo construída a sua casa. É uma pergunta. Sobre o que está sendo construída a sua casa. Jesus ele vem no capítulo 7 falando sobre os caminhos, dizendo que há um caminho que leva para a vida eterna e outro caminho que te leva para o inferno. Jesus vem dizendo sobre duas árvores, que a árvore que dá fruta ele poda para dar mais fruto, e a árvore que não dá será
lançada no fogo. Jesus vem falar sobre duas escolhas, e aí nós vemos aqui e queremos falar sobre as duas construções. Quando Jesus fala sobre os dois construtores, ele está terminando o Sermão da Montanha. Você vai ver aí que as últimas instruções, é o último exemplo que Jesus dá, é sobre os dois construtores. E é interessante a forma como Jesus ensina, porque no final do versículo 7, do capítulo 7, diz que o povo, a multidão ficou maravilhada. Olha só o que está escrito no 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, capítulo 7, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Irmãos, Jesus ensinava de uma forma que as pessoas ficavam de boca aberta. Muitos achavam que não conseguiam segui-lo, porque as coisas que Jesus ensinava eram coisas sérias, eram escolhas que o homem deveria fazer, como Jesus fala aqui dos dois consultores, como Jesus fala das duas árvores, dos dois caminhos. Mas uma coisa é fato, as pessoas ficavam extasiadas ao ouvir Jesus. Eu fico imaginando como deveria ser maravilhoso estar aos pés de Jesus, ouvindo Ele, com o vento batendo numa montanha, e a voz de Jesus ecoava por todos os cantos, e eram milhares de pessoas ouvindo Ele. Muitas eram transformadas, algumas não quiseram carregar a cruz, mas fato é que todas ficavam admiradas pelos ensinamentos do Senhor. E aqui no trecho que nós lemos, nós vemos um homem prudente e um homem insensato. Percebam que esses dois homens estão reunidos no mesmo agrupamento de pessoas. Eles são apenas exemplos para nós. Jesus falava muito sobre parábolas. Jesus dava exemplos para que as pessoas entendessem algo mais profundo. E é interessante que os dois homens tinham o desejo de fazer o quê? Construir uma casa. Repita comigo: construir uma casa. Construir uma casa. Ambos queriam construir a sua casa. A Bíblia não diz se o projeto era diferente um do outro. A Bíblia não diz se a casa era igualzinha na sua estrutura, no seu desenho. Mas a Bíblia diz que a única diferença entre as duas casas era o quê? Qual era a diferença? O alicerce, o fundamento. Aonde elas estavam construídas? Em cima do que aquelas casas estavam construídas? Uma casa estava construída sobre... e a outra casa sobre a areia. E antes de vir a chuva, a tempestade, o dilúvio, ambos os dois homens pareciam que tinham tido o mesmo sucesso. É ou não é? Porque a casa não caiu quando estava tudo bem. Já vai percebendo o que Deus está falando com você. As casas foram construídas. A Bíblia diz que as duas casas foram construídas e que parecia que estava tudo bem com as duas casas. Quando foi que eles puderam perceber que tinha alguma coisa errada com uma das casas? Quando veio a tempestade. Quando nós estamos com a nossa vida tranquila, parece que está tudo bem, mas você só vai saber se você está fundamentado na coisa certa quando vier a tempestade. Quando você tiver que passar pela dificuldade, quando as coisas difíceis vierem diante de você, aí sim você vai saber se você está ou não com a sua vida fundamentada sobre a rocha. Os dois diferentes fundamentos representam aqui para nós coisas que nós queremos ter, coisas que nós queremos realizar, os nossos desejos. Jesus diz aqui que há dois fundamentos apenas, não mais do que dois, sobre os quais nós podemos construir, submetendo as nossas vontades de acordo com o nosso projeto. A primeira casa permanecerá, mas a segunda casa cairá. É interessante que há um outro texto lá em Lucas que fala sobre a construção dessas casas, e fala que o homem que construiu a casa sobre a rocha, ele teve mais trabalho. Em Lucas 6,48 fala assim, e é como um homem que ao construir uma casa cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Com certeza, uma casa que você constrói e cava fundo e constrói sobre um terreno firme, vai dar mais trabalho, não vai? Vai ou não vai? Os irmãos aí, eu sei que tem vários irmãos aí que estão construindo, né? O Alex está terminando, outros já construíram.
Alguns ainda vão construir a sua casa em nome de Jesus. Amém? Mas fato é que quando você vai construir, se você construir uma casa que for para aguentar uma tempestade, que for uma casa que você não quer ter medo que ela caia, que ela ceda, você vai ter um grande trabalho, vai ou não vai? Pode ser que aquele homem construiu sobre areia, ele terminou de construir a casa dele rapidinho. E aí a casa dele estava lá, aparentemente não tinha nenhuma rachadura, já tinha entrado, já estava morando, e ele ficava olhando para o vizinho dele e falava: o que ele está pensando? A casa, olha, sofrendo, eu estou aqui de boa, sentado na rede, só olhando, só observando e dando risada do outro. Por quê? Porque o outro demorou mais, teve mais trabalho. Só que um dia, o que construiu sobre a rocha, terminou a casa dele também. E aí, parecia que os dois estavam no mesmo nível. Só que a Bíblia diz que veio uma tempestade. O insensato construiu para o momento presente, sem ser previdente. Tudo que pudesse ser feito com pouco esforço e conseguir resultados rápidos, atraíam aquele homem. Ele supôs que, como as coisas eram sempre daquele jeito, talvez ele não tivesse enfrentado ainda nenhuma tempestade, porque só se preocupa com a tempestade quem já enfrentou uma, é ou não é? Sexta-feira nós enfrentamos uma grande tempestade na nossa cidade, né? Eu vi como faz falta um guarda-chuva, apesar que não ia adiantar o guarda-chuva. Era melhor eu estar sem mesmo, senão eu ia perder o guarda-chuva naquela tempestade. Mas eu tenho certeza que as pessoas que moram perto de lugares que alaga, as pessoas que moram em lugares onde a situação é precária, a próxima tempestade elas vão tomar muito mais cuidado. Mas alguém que nunca passou por uma tempestade, pode ser que não tome cuidado com isso. E talvez essa seja a situação do homem que construiu sobre a areia. Ele achou que nunca enfrentaria uma tempestade. Será que você é assim? Será que você não está atento às situações que você tem enfrentado na sua vida? Tem gente que parece que não percebe que vai enfrentar a tempestade, que a tempestade vai vir. E aí começa a construir a sua casa sem se preocupar com o fundamento da casa. E aí vem a tempestade e derruba. Só que muitas vezes eu tenho percebido que as pessoas têm visto que a tempestade tem derrubado a sua casa e tem construído novamente a casa sobre a areia. Isso é muito perigoso. Se você enfrenta a tempestade derruba a sua casa, é tempo de você avaliar em qual terreno você tem construído a sua casa. Porque se você construir sobre a rocha, pode vir qualquer tempestade, a sua casa não vai cair. E aqui eu não estou falando da sua casa terrena, do lugar onde você mora. Eu estou falando de você. Você é a casa. É você que precisa estar fundamentado na rocha inabalável que é Jesus. Todos nós teremos a oportunidade de construir as nossas casas antes da tempestade. Quando vier a tempestade, você já teve a oportunidade. Se você não construiu, com certeza você vai pagar o preço por isso. Mas como é bom quando vem a tempestade e você está seguro. É ou não é? A chuva pode cair forte do jeito que for lá fora. Você está dentro da sua casa, você está tranquilo. Mas quando nós construímos sobre a areia, qualquer garoa te deixa preocupado. Qualquer ventinho vai te deixar preocupado, porque você sabe que você não está fundamentado sobre a rocha. Mas hoje, Deus quer te dar a oportunidade de construir sobre a rocha. Certamente será bastante fácil ver a diferença depois da tempestade, mas aí talvez será tarde demais para que as coisas sejam colocadas no lugar. Nós temos que nos preparar para a tempestade. Fala para o irmão, celular, irmão, se prepare para a tempestade. Como eu disse, para o olhar distraído dos homens, a diferença prática entre os filhos de Deus e os filhos desse mundo será difícil de ver. Todos nós passaremos pelas mesmas dificuldades. Nós sofreremos os mesmos problemas, conheceremos as mesmas decepções, nós ficaremos doentes, nós morreremos, ou quem aqui não morrerá? Eu e que não vai morrer? Eu quero não morrer, mas não sei se eu vou ter essa oportunidade. Se Jesus vier, eu não vou morrer, mas se Ele não vier nesse tempo, eu ainda sou novo.
Eu quero viver até uns 80, no máximo, porque já dizem que eu sou chato, imagine com 90 anos. Jesus, nem eu vou me aguentar de tanta chatice. Coitado dos meus bisnetos, né? Mas eu quero que Jesus venha logo. Quem quer que Jesus venha logo? Amém. Aleluia. Não quer, se for para Jesus vir, não precisaria o Pablo casar. Aleluia. Outro dia ele falou para a mãe dele falou que queria que Jesus voltasse. Ele falou, não, eu quero casar. Oh meu Deus, se ele soubesse que é melhor Jesus do que o casamento. Aleluia. Vou voltar para cá. Então, nós precisamos entender que quando nós tivermos a oportunidade de construir a nossa casa, nós precisamos escolher o terreno certo. As pessoas muitas vezes querem fazer as coisas da sua maneira, e essa é a razão pela qual nós precisamos avaliar qual o terreno nós temos construído a nossa casa, porque nós sofreremos, todos sofrerão, todos passarão pelas tempestades. Por isso nós precisamos tomar muito cuidado. Temos que ter mansidão de espírito, que nos capacitará a ver-nos a nós mesmos como somos e o Filho de Deus como Ele é. Está chegando o dia quando as diferenças que tendem a escapar à atenção vai ficar claro e evidente. Todas as construções, você tem construído algo, mesmo que você não percebe. Não é uma opção construir ou não construir. A opção é em qual terreno nós vamos construir. Todos nós estamos em uma construção. Você não percebe, mas você está construindo algo aqui que vai determinar a sua eternidade. Tudo que você faz aqui não tem implicações só aqui. É claro que tem muita coisa que as implicações já vêm agora, mas a maior implicação será o seu destino eterno. Construa certo, porque na eternidade você não vai ter mais escolha. A sua escolha da eternidade é aqui. Amém? Todos construiremos. A única questão é aonde construiremos. A escolha é deles, mas é uma escolha radical e com repercussões radicais. O assunto, através do sermão que Jesus estava ensinando ao povo, o tema principal era a obediência, a submissão. Qual era o caminho para fazer parte do reino? Essas palavras, como na verdade todo o sermão, são dirigidas àqueles que fazem uma simulação do que? Do discipulado. As pessoas a quem o Senhor estava se dirigindo ali, já tinham tido uma experiência com Jesus. Entenda, Jesus não estava falando com incrédulos. Jesus estava falando ali com homens e mulheres que estavam querendo segui-lo. A multidão estava ali querendo seguir Jesus. Jesus estava mostrando para eles qual era o caminho. Que não era tão simples quanto comer do pão multiplicado e do peixe. Que havia um preço a ser pago, que você precisava avaliar a sua vida, e Jesus nos chama hoje também para segui-lo, mas nós precisamos saber que nós precisamos nos atentar em qual terreno nós iremos construir. Pergunta para o irmão do seu lado, irmão, qual terreno você tem construído sua casa? Aleluia. Glória a Deus. Jesus, Ele é a rocha. Ele é a rocha inabalável aonde nós devemos construir. O homem prudente, disse Jesus, é o homem que ouve a palavra do céu e a atende sem perguntas. Ele disse o quê? Prudente é o homem que ouve essas palavras e as obedece, pratica. Esse é o homem prudente. Deus tem dado a oportunidade. Ontem estava numa célula e foi compartilhado isso. Como Deus tem falado conosco? Deus tem falado com você? Amém. Essas palavras que nós temos ouvido são para dar fundamento para a nossa vida. E Jesus diz que prudente, sensato é aquele que obedece, aquele que pratica, por causa de uma fé obediente no seu relacionamento com Deus Pai e o Filho. Nós precisamos entender que Jesus aqui, Ele não está lidando com a base da nossa salvação. Jesus não estava falando ali no Sermão da Montanha que eles precisavam aceitá-lo como Salvador. Jesus não estava falando para eles sobre a graça. Não, Jesus estava falando sobre a fé para viver a vida do reino. Porque Jesus, Ele quer que nós entendamos que
para vivermos com Jesus, temos que fazer parte do reino dele. Então, entregar a vida para Jesus, nós entregamos através da fé, baseados na graça. Mas a viver a vida de Deus como um cristão autêntico é através da fé. A abundância de misericórdia para cada alma que se submete ao domínio de Cristo. Seu coração se partirá e voltará a Deus quando você se arrepende. Mas não haverá nenhuma compaixão para aqueles que orgulhosamente determinarem que a graça tornou os mandamentos do Senhor do reino sem nenhum efeito. Precisamos escolher rocha ou areia. Não podemos confundir a graça com a obediência. Ah, mas eu estou no tempo da graça. Você é salvo pela graça, mas você deve obedecer ao Senhor para fazer parte do reino. É impossível fazer parte do reino de Deus sem obediência. Nós vivemos um tempo onde nós compartilhamos isso outro dia. O evangelho está ficando muito barato, né? As pessoas acham que podem entrar no céu de qualquer jeito. Não, há um preço. Você vai determinar de acordo com aonde você construir a sua casa. Aqueles que querem construir sobre a areia são os que estão à procura de soluções rápidas e fáceis para os seus problemas e um caminho fácil para a justiça e a paz. Sabe? O que eu preciso fazer para receber a bênção? É só você doar. Dá o carro que você vai ser abençoado. Opa, é só isso. É só você levar essa rosa que você vai ser abençoado. É só você, sei lá, passar debaixo do véu, pegar na minha roupa. Fácil. Mas esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é construir a sua casa sobre a rocha. É viver baseado nesta palavra. É a palavra de Deus que é o nosso guia. A verdadeira graça de Cristo traz submissão a nós. Graça barata e sem exigência serve para enganar o homem superficial. Quando nós vemos essas igrejas que falam e pregam mentiras, só pregam isso porque tem gente que quer ouvir isso. Se tivesse um povo que não quisesse ouvir, não existiria essas igrejas. Por que nós estamos vendo cada vez mais aberrações dentro de igrejas? Porque tem um povo que quer essa graça barata, que quer construir sobre a areia, que quer uma coisa rápida, que quer mudar de vida em um segundo, que quer pagar pela sua bênção. Nós não precisamos pagar pela bênção, ela é de graça. Jesus já te deu. Você só precisa tomar posse, não precisa pagar nada. Nós não ofertamos aqui e não dizimamos porque nós queremos algo em troca. Não, porque Deus já tem nos dado. Porque nós entendemos que o Senhor já tem nos abençoado. E o que nós fazemos aqui é contribuir com o crescimento desta obra. Mas não é para receber a bênção de Deus, ela já está sobre a sua vida. Se você não contribui, talvez é porque você não reconhece a bênção de Deus, mas ela já está sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. A graça de Deus em Cristo Jesus não nos livra da necessidade de obedecer ao Senhor, mas nos capacita a obedecer a Ele sem medo do julgamento. E por este modo, ou por este mesmo meio, somos não só perdoados, mas também transformados. Amém? Essa é a mensagem do Sermão da Montanha. O pregador nos deixou entre a rocha e a areia, entre a confiança obediente e a rejeição infiel, e nos desafiou a escolher. Você tem uma escolha. Aonde você vai construir? Sobre a areia ou sobre a rocha? Aonde você tem construído? Sobre a areia ou sobre a rocha? Quando Jesus terminou essas palavras, com certeza as pessoas devem ter feito um grande silêncio, porque as palavras de Jesus eram muito duras. Mas que Jesus era amoroso, Ele não aliviava para as pessoas. Ele queria que as pessoas entendessem que era um preço. Quando Jesus ministrava, e eu fico muito impressionado com isso, porque a multidão seguia Jesus, e Ele falava: se você quer me seguir, você tem que pegar a cruz e me seguir. Não é um preço barato. Construir sobre a areia é muito mais barato. Você não vai precisar gastar com alicerce, com sapata, com viga, com pedra, com cimento. Você não vai precisar gastar com nada disso. Metade da obra, quase metade do valor da obra é a estrutura. Só que se você não quiser, você não precisa gastar com isso. Só que você vai ter que enfrentar a tempestade. E quando vier a tempestade, irmãos,
até aquilo que foi barato, você vai ver que não valeu a pena. Ontem eu estava conversando depois da célula com os irmãos. O irmão Alex falou sobre uma casa que está próxima da casa dele, que está condenada. Uma casa grande foi construída. Talvez o homem tenha gastado um bom dinheiro lá, mas por não ter alicerce, ele perdeu tudo que ele investiu naquele lugar. Nós precisamos avaliar aonde nós temos construído a nossa casa. O que nós temos feito com a nossa vida, com essa única oportunidade. Essa sua vida é a única oportunidade que você tem para construir. Construir. Quantas coisas nós podemos construir? E eu não estou falando aqui apenas da eternidade. Eu estou dizendo aqui mesmo, nessa vida terrena. Você pode ter uma vida feliz, você pode ter uma vida em paz, você pode ser um exemplo para os seus filhos, para a sua esposa, para as pessoas ao seu redor. Essa é uma construção. Não perca a oportunidade de construir, porque quando vier a tempestade, você vai se arrepender. Mateus não nos diz como os discípulos responderam ao sermão, mas diz que a multidão estava maravilhada daquilo que Jesus estava dizendo. Jesus, ele quis deixar claro que a salvação não é para todos. Quando Jesus ele dá os exemplos dos dois caminhos, das duas árvores, das duas construções, Jesus quer dizer o quê? Que não são todos que vão ser salvos. Por quê? Porque não são todos que vão construir, que vão escolher construir sobre a rocha. Muitos vão escolher o caminho mais fácil. O que as pessoas disseram? Que jamais alguém tinha falado como aquele homem. Quando Jesus acabou de proferir aquelas palavras, estava uma multidão maravilhada da sua sã doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Não houve manipulação da mente, não houve encantamentos, não houve transe nenhuma. Simplesmente o efeito que o ouvir a voz de Deus produz nos corações humanos. Jesus parecia por todos os modos ser tão normal, tão usual, um operário comum. As palavras de Jesus sempre foram desafiadoras e penetrantes, mas eram também refrescantes. O homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, e quando vem a tempestade, as turbulências e as enchentes, a casa permanece firme. O homem insensato edifica a sua casa sobre a areia, e quando os ventos sopram, a tempestade vem e a noite escura chega, a casa cai em pedaços, porque foi construída sobre a areia. A construção da casa é feita por aqueles que conhecem o caminho. Se você conhece o caminho, essa palavra é para você. Talvez você não esteja ou não queira levar a sério o caminho, mas saiba, quando você não leva a sério a palavra de Deus, você está escolhendo construir sobre a areia. Quando você não quer levar uma vida diante de Deus, você está dizendo que quer construir sobre a areia. Quando você acha que quando você ficar mais velho você leva a sério, você está construindo sobre a areia. Só que a tempestade não vai vir quando você tiver 80 anos. A tempestade vem em muitos momentos da nossa vida. Tem gente que vive em constante tempestade. Deus está provando a sua estrutura. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu uma casa sobre a areia, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Irmãos, nós precisamos entender que o que muda a nossa vida não é o que nós sabemos. O que vai mudar a sua vida é aquilo que você coloca em prática, é aquilo que você vive. Talvez você saiba o que você precisa fazer, mas isso não faz de você alguém que constrói sobre a rocha. O que faz você alguém que constrói sobre a rocha é tomar uma atitude. Sobre qual alicerce você tem construído a sua casa? Só tem dois: areia e rocha. A prova de onde você está construindo virá no momento da tempestade. Não, pastor, mas eu sou uma pessoa de fé. Amém, Deus vai mandar tempestade para provar a sua fé. A pessoa fala, mas eu não estou mais aguentando. Então você não é tão de fé assim quanto você imagina. Então você precisa ir para Deus, porque Deus quer te fortalecer. Pastor, eu creio que Deus vai salvar a minha família. Amém, você vai ser provado na hora da tempestade. Deus vai mandar a tempestade. A tempestade vem sobre todos nós.
Sobre qual alicerce você tem construído a sua casa? Qual é o fundamento da sua vida? Você consegue avaliar nesta noite? Quando você olha para tudo que você já viveu, você tem vivido baseado na rocha ou na areia? Quando bate o vento, quando vem a tempestade, o que acontece com a sua casa? Minha casa vira de ponta cabeça. Eu quero parar, eu quero desistir, eu não aguento mais. Quero te informar que você está construindo a sua casa sobre a areia. Mas hoje, Deus te dá a oportunidade. Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Se você entende que você não está construindo sobre a rocha, Deus te dá uma oportunidade de abandonar essa casa e começar uma construção nova. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus, um Deus de oportunidade. Ele sempre vai nos dar uma oportunidade. A infinita graça e misericórdia do Senhor nos dá a possibilidade de construir sobre a rocha. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos a possibilidade de construir a nossa casa sobre a rocha. Nós precisamos construir sobre a rocha. É mais difícil, é muito mais difícil. Mas lá onde eu moro não venta tanto não, nem chove. Foi isso que o povo disse quando Noé começou a falar sobre o dilúvio que viria. O povo falou: você está ficando doido, nunca choveu, vai vir chuva da onde? Nós não vamos embarcar nessa não. E Noé construiu a arca. E quando Noé entrou na arca, veio uma grande tempestade e um dilúvio. E todos aqueles morreram. Por quê? Porque não acreditaram na palavra do Senhor. A tempestade vem. Se não veio, virá. E se está vindo, e se você para e avalia que nem casa você tem mais, está tudo destruído, Deus quer renovar a sua força para construir sobre a rocha nesta noite. Ele é a rocha. Ele é a rocha segura. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. Ele é aquele que é o socorro bem presente na hora da tempestade. Se você estiver com a sua vida diante de Deus, pode vir a tempestade que for, você não vai sucumbir. Mas se você tem sucumbido, talvez é porque você não tem construído a sua casa sobre a rocha. É impossível uma casa construída sobre a rocha vir a sucumbir. Sobre o que você tem construído a sua casa? Sobre a areia ou sobre a rocha? Quando Jesus terminou o sermão, todas aquelas pessoas foram para suas casas. E eu fiquei pensando sobre isso. Talvez foram pensando na vida, pensando naquilo que elas estavam vivendo, como estava sendo a vida delas. E quando nós ouvimos uma palavra como essa, Deus quer que a gente se avalie. Deus quer que você pare e pense o que você tem vivido, aonde você tem investido a sua vida, o que você tem feito com essa oportunidade de viver, que é única, que você não vai ter outra, que passa muito rápido. Outro dia eu estava na casa da minha mãe, conversando com ela, e a gente estava falando sobre isso. Ela falou: Paulo, passou muito rápido. 86 anos, né, irmão? 86 anos, irmão. Para 7 faltam uns dias só. Já vai fazer 87. Então, Paulo, nem vi passar. Foram tantas tempestades, né, irmão? Mas graças a Deus estava firmado sobre a rocha, está aqui firme. Mas vai passar rápido. Sua vida passa rápido. Hoje você parece ser novo, você tem força, mas amanhã você não tem mais. Então aproveite o tempo da força e constrói sobre a rocha. Porque quando você estiver na idade avançada, você não terá mais força para construir. E aí você vai viver de acordo com o seu fundamento. E se for areia, você não vai aguentar. Você vai sucumbir. E Deus te dá a oportunidade de ouvir uma palavra como essa para se avaliar aonde você tem construído a sua vida. Qual é a base da sua família? Construa sobre a rocha. Jesus é a rocha. Ele está à sua disposição. Ele quer te ajudar a construir. Ele pode te ajudar. Ele pode te ajudar. Você não precisa construir sozinho. E eu quero deixar essa pergunta do tema da palavra.
sobre o que está sendo construída a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Será que você consegue avaliar hoje? Queria que você se colocasse de pé. Muito simples essa palavra. Jesus era simples. Mas nós precisamos refletir sobre o que nós temos vivido. Sabe, Deus te deu a oportunidade de vir aqui hoje. Como eu disse, estou muito feliz porque nós estamos em meio a um feriado prolongado, onde muitas pessoas preferem viajar, onde muitas pessoas preferem fazer outras coisas, mas nós estamos aqui numa quantidade quase recorde de pessoas. E Deus te trouxe aqui para dizer que Ele está à sua disposição para que você construa a sua casa sobre a rocha. Porque a sua construção será aprovada. Aquilo que você está fazendo será aprovado. Aquilo que você tem investido seu tempo, seu dinheiro, a sua força será aprovado. Construa a sua casa sobre a rocha. Nós vamos louvar o Senhor. Depois eu quero orar com a igreja. Pense nisso que você ouviu. Sobre o que você tem construído a sua casa. Sobre a areia ou sobre a rocha. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor por um tempo, depois iremos orar. Aleluia.